Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e junto com Carlos Lopes a gente vai conversar essa semana sobre crescimento global. Bom, como vocês se lembram muito bem, o início de ano foi agitado. A gente tinha naquele momento muita preocupação com novas altas de juros internacionais e principalmente a preocupação de que a gente pudesse ter uma nova crise bancária na Europa e nos Estados Unidos. Curiosamente, no entanto, depois de abril, o clima melhorou. Passou a prevalecer a leitura de que a inflação global estava controlada e, mais importante, que esse processo de desinflação tinha ocorrido com baixos custos em termos de crescimento e emprego. De fato, quando a gente olha os indicadores na Europa e nos Estados Unidos, a história é essa. A inflação consumidor nos Estados Unidos, por exemplo, saiu de um patamar de 9% para 3%, e a taxa de desemprego segue operando em seus patamares mais baixos em 70 anos. A história é a mesma na Europa, o que permitiu aos investidores uma leitura de que um novo equilíbrio na economia mundial tinha sido alcançado, com inflação baixa e crescimento preservado. Obviamente, esse cenário favorece a busca para o risco e o desempenho dos mercados acionários e dos fluxos capitais para os mercados emergentes. No entanto, esse clima voltou a piorar depois de agosto. E ali são 3 histórias que passaram a prevalecer. A primeira delas é a insistência dos bancos centrais, na nossa avaliação correta, de que esse processo de desinflação estava acontecendo em velocidades diferentes. Quando a gente exclui dos indicadores o comportamento dos preços agrícolas e de energia, os chamados núcleos, a gente vê que a queda da inflação ocorre num processo mais lento e, portanto, os bancos centrais se veem obrigados a manter juros elevados por um período mais longo. Como resultado, o custo de crédito encarece e o crescimento global diminui. Mudou-se, portanto, a leitura em relação ao crescimento da economia mundial. Mais importante, no entanto, foi que os indicadores, principalmente na Europa e na Ásia, começaram a trazer frustrações, confirmando a tese de que talvez esse otimismo no crescimento global não fizesse muito sentido. E por último, a pá de cal foi a crise imobiliária na economia chinesa. É uma crise que se arrasta por vários anos e traz uma preocupação muito grande em relação ao desempenho da China, o que força para baixo uma leitura de crescimento global. Mesmo que a gente tenha tido um bom desempenho da economia norte-americana, Europa e Ásia trazem frustrações e, portanto, alimentam a preocupação com o crescimento global. Esse ambiente, obviamente, afeta a economia brasileira, mas quem vai falar sobre isso é o Carlos. Essas preocupações elas começam a ter seus impactos sentidos aqui no Brasil. O impacto direto sobre crescimento econômico, sobre as exportações propriamente, demora um pouco mais para acontecer e precisa talvez de um agravamento até da situação global para a gente sentir aqui o impacto com mais intensidade. Mas um efeito que a gente sente rapidamente é através dos preços dos ativos, como é o caso do preço das commodities. As commodities reagem rapidamente a essas mudanças na perspectiva, nas projeções globais sobre o crescimento, particularmente da China. E quando a gente olha para as commodities, a gente, em geral, divide elas em 3 grupos, as agrícolas, as de energia, petróleo, gás natural, e as metálicas. No caso das agrícolas, enquanto a demanda no mundo continua crescendo, a gente tem algumas perspectivas de problema de oferta, principalmente em função dos impactos do El Niño. Então, os preços das commodities agrícolas seguem sustentados, apesar dessa desaceleração do crescimento global. Quando a gente vai para as commodities de energia, a mesma coisa, você tem algumas restrições de oferta, com uma demanda que segue relativamente firme, mantendo o preço de petróleo, de gás natural em alta. A exceção aqui fica para o preço das commodities metálicas, que sofrem principalmente com a demanda mais fraca na China, problemas relacionados ali ao mercado imobiliário, que demanda mais metais, e isso acaba afetando mais esse grupo de commodities. Mas se a gente somar tudo, o impacto geral sobre o preço das commodities e seus efeitos aqui sobre o Brasil, esse impacto ainda tem sido limitado. Outro canal importante é o da própria expectativa dos ativos financeiros, principalmente do câmbio, dos juros, e essa combinação de fatores que a gente vê lá fora, preocupações com crescimento, especial economia chinesa, e bancos centrais precisando manter juros altos em função de uma inflação que não desacelera na velocidade desejada, ou pode parar de cair nessa mesma velocidade se os bancos centrais adotassem uma estratégia diferente. Então, se você juntar tudo isso, juros altos com crescimento global mais fraco, isso traz preocupação, traz aversão a risco
E o que a gente está vendo são juros mais altos no mundo, juros mais altos aqui no Brasil, né, em horizontes mais longos, e uma taxa de câmbio mais pressionada, o que piora a inflação, dificulta mais ainda o trabalho do Banco Central por aqui. Então são muitos impactos ainda moderados. Primeiramente a gente vê esse impacto no preço dos ativos, mas se a situação se aprofunda lá fora, aí sim a gente começa a ver os impactos diretos aqui sobre o crescimento econômico. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.